Olá, galerinha do meu canal! Voltei! Como vocês estão? Está começando mais um vídeo pro canal. Olá, tudo bem, pessoal do meu canal? Ai, eu tô um pouquinho nervosa pra fazer esse vídeo. Mas é um vídeo que já era pra me ter feito, ó, há muito tempo, mas... Ou eu nunca me senti preparada, ou eu não sabia o que falar na hora, então eu sempre ficava muito nervosa, né? Então eu sempre fui deixando, tanto que no canal tem outros vídeos, mas não esse vídeo que era o vídeo mais importante, que era um vídeo contando um pouquinho da minha história. Hoje eu vou começar contando um pouco sobre a minha adoção. Eu vou contar bem resumidamente do pouco que eu sei, né? Do pouco do que minha mãe que me adotou me contou, um pouco do que minha mãe de sangue me contou, um pouco do que a minha família, no geral, tanto da adotada quanto a de sangue, me contou um pouco. Algumas coisas eu posso me confundir, mas não, eu vou explicando pra vocês. Meu nome é Isabela, eu tenho 24 anos, fui adotada com 2 dias de nascido. Sou nascida de Minas Gerais, Governador Valadares. Minha família de sangue mora lá. Eu tô meio assim sem saber por onde começar. Eu não sei se eu conto quando eu nasci, o que aconteceu, ou eu conto o que eu escutei, o que minha mãe me ensinou, me falou desde pequena. Porque a minha mãe que me adotou, ela sempre me contou tudo. Desde quando eu era pequena, ela sempre me contou a minha adoção, tudo. Ela sempre me contou, ela nunca me escondeu, né? Porque a maioria das mães, quando adotam um filho, não escolhe não contar, né? Escolhe deixar pra contar depois de grande, ou escolhe nem nunca contar. Mas a minha mãe, ela sempre me contou. Desde pequenininha, ela sempre me contou que eu não tinha nascido da barriga dela. Porque minha mãe, ela já tinha 2 filhos, né? Que são meus 2 irmãos. Então, ela sempre me contou. Então, eu vou tentar dar uma resumida mais ou menos do que eu lembro, do que eu tenho na minha cabeça, assim, mais ou menos. Então, a minha mãe de sangue se chama Rosilane. Ela me deu quando eu tinha acabado de nascer, 2 dias de nascido. Só que quando ela tinha engravidado, ela já queria, né? Ela já tava procurando uma família pra me dar. E aí, a minha tia adotiva morava em Governador Valadares, Minas Gerais. E ela ficou sabendo da minha mãe, da minha mãe que queria dar uma criança. E aí a minha tia que mora lá, ela mora lá, mas a maioria da minha família mora em São Paulo. E aí ela entrou em contato com o pessoal em São Paulo e falou que tinha uma moça doando uma criança, que quando a criança já nascesse já era para ter uma família para doar. E aí tudo aconteceu, eu não consigo detalhar porque eu não tenho muito uma noção de como foi tão detalhadamente. Acredito que só minha mãe saiba, minha mãe que me adotou, só ela saiba detalhar certinho o que aconteceu, né, no meio desse tempo. E aí a minha mãe e meu pai decidiram querer, né, me pegar, querer a criança. E aí eles, né, perto do dia de eu nascer, acredito que tenha sido perto do dia ou no dia, eles foram pra Minas Gerais, Governador Valadares, receber, me pegar, né, fazer todos os documentos que tem que fazer pra poder me levar. E eu fui criada pelo meu pai e minha mãe, que minha mãe se chama Luciângela e meu pai adotivo, essa é minha família adotiva. Meu pai se chama Valdivino e minha mãe se chama Luciângela. Ela me adotou quando eu era pequena, me trouxe e me criou. Eu não sei, do nada, eu comecei a querer chorar. Eu falei que ainda não tava preparada, né? Mas, então, eu fui criada por ela. Eu não tenho todas as fotos, né? Porque eu perdi a maioria das minhas fotos. Mas eu tenho uma foto aqui. E o meu pai, Valdivino, e a minha mãe, Luciângela. E eles tinham 2 filhos, que era o Wendel e a Miriam. E eu acho que eu perdi a outra foto. Aqui, eu vou mostrar essa única foto que eu tenho, mas eu acredito que eu tenha outra. Eu vou procurar aqui pra mostrar. Esse aqui é meu pai. Esse aqui é meu pai. Deixa eu ver se dá pra... Esse aqui é meu pai, essa aqui sou eu.
Essa aqui é minha irmã Miriam. Eu vou pegar as outras fotos que eu tenho lá. Eu fui criada por eles, eu fui criada num berço evangélico, porque eles são evangélicos. Minha mãe é evangélica e eu não tenho uma data certa, não tenho um dia certo assim, mas eu acredito que tudo que já aconteceu comigo, tudo que eu vivi, eu tenho uma base familiar evangélica por isso. Até porque eu sou evangélica ainda, né? Temos as nossas falhas, nossos deslizes, mas fui criada nesse berço. E meu pai e minha mãe me criaram, eu tenho muitas fotos de quando eu era criança, quando eu era bebê. E eu tive uma criação muito boa. E minha mãe, quando eu tinha 4 anos de idade, acredito que era 4. Depois eu vim a lembrar. 4 anos de idade, o meu pai foi embora de casa e ficou eu, minha mãe e meus 2 irmãos. Minha mãe criou nós 3, eu, meu irmão e minha mãe. Eu, minha irmã e meu... Gente, eu tô muito nervosa. Eu, minha irmã e meu irmão, que é eu Isabela, Miriam e o Wendel. Ela criou a gente, né, sozinha, nós 3. Ela nunca pensou em fazer o que minha mãe de sangue fez, que era ter deixado os filhos por estar sozinha. Ela sempre cuidou da gente até a gente completar uma idade onde a gente podia lutar com os próprios braços, né? Porque na Bíblia fala que a gente tem que ensinar o nosso filho o caminho que ele deve andar, mas depois que ele já saber e ele já tiver aquele ensino, ele vai se guiar. Então, a partir daquele momento, ele está liberto, ele está livre para poder fazer a escolha dele, né? Então ela criou a gente, né, acredito que com toda a dificuldade, porque toda mãe que é sozinha, ela sabe qual é a dificuldade de cuidar de 3 filhos. Se um já é muito difícil, imagine 3, né, deve ser difícil demais. Sozinha ainda, sem... Eu acredito que ela não tinha o auxílio, né, da minha família, da família dela. A minha família também de sangue, eles não deram um auxílio a ela, eles não fizeram nada, apenas me deram e só. E a gente, eu e meus irmãos fomos criados. E eu já tenho 24 anos. O meu irmão, se eu não me engano, ele está com 32, se eu não me engano. E a minha irmã está com 27, se eu não me engano também. Acho que ela está com 27. E agora vou tentar resumir um pouquinho sobre a minha família de sangue. Quando eu completei 17 anos, 17 para 18, eu tive a oportunidade de ir em Governador Valadares conhecer minha família de sangue, né? Meus irmãos, saber quem era minha mãe, meu pai, saber um pouco da minha história. Eu tinha um pouco de interesse para saber um pouco da minha história. Eu conheci a minha mãe, né? A primeira vez que eu cheguei e lá, eu fui para conhecer minha mãe, só que a primeira instância ela não quis falar comigo. Ela disse que não estava preparada e achava que eu tinha muito ódio dela por tudo que ela tinha feito comigo. Só que eu ainda não tinha, até porque assim, eu não tinha escutado a versão dela do que tinha acontecido, o que aconteceu pra ela ter me dado e tudo. Então eu não tinha esse ódio dela. Então eu acabei conhecendo. Aí passou um tempo, ela acabou se abrindo pra gente se conhecer. Ela foi, contou a história. Isso eu acho que é uma das coisas que eu não posso citar, mas ela fazia coisas que a família dela não se agradava. E ela acabou que os meus avós fez com que ela tivesse uma decisão se ela tivesse mais filhos, ela não ia poder ficar com as crianças lá. Porque ela já tinha 2 e esses 2 meu avô e minha avó já cuidava, que é o Rafael e o Ivan. E aí eles falaram que se ela tivesse mais um, ela não ia poder ficar lá, né? E aí acabou que eu vim, no meio disso tudo, acabei vindo. E aconteceu a situação de o meu avô não aceitar, minha avó não aceitar, e aí ela ter que chegar ao ponto de ter que me dar. A vida dela, no momento, naquela época, a vida dela não era uma vida muito fácil para poder criar uma criança sozinha, porque ela não tinha um auxílio de um pai. Até então, eu ainda não sei quem é meu pai de sangue, porque ela também não sabe quem é meu pai de sangue. Mas eu fui lá,
Conheci duas pessoas que ela tinha meio que uma noção que seria meu pai. Um eu fiz o exame de DNA, deu negativo. E o outro eu não cheguei a fazer exame de DNA porque ele não tinha condições financeiramente para fazer exame de DNA. Então a gente acabou não fazendo. E ele era um dos mais possível a ser meu pai, né? Então, mas eu cheguei a conhecer ele é um rapaz, ele é um presbítero de uma igreja, tudo. Eu conheci ele, morei com ele um tempo, mas também ele não chegou a procurar querer fazer o exame de DNA, né, pra ter essa certeza. Ele também já tinha outra família, enfim. Depois que eu conheci minha mãe, eu conheci meus irmãos, que eu cheguei a conhecer o Ivan e o Rafael. O Ivan tem uma filha, e agora já tem um filho, que é a... Fugiu o nome da mente, mas eu vou lembrar até o final. Ele tem 2 filhos, eles não estão mais em Governador Valadares, eles estão em Portugal. Eles não moram mais em Governador Valadares. E meu irmão Rafael mora em Governador Valadares ainda. Conheci minhas tias, que é a... Na verdade, eu conheci um tio e 2 tias minhas. Eu conheci os dois, um tio e 2 tias minhas. Eu tive um pouco mais de contato com a minha tia e não tive muito contato com o meu tio. Meu tio eu só fui, conheci ele, conheci os filhos dele, são os meus primos. E só, eles ficaram sabendo que eu era a Isabela, filha da irmã dele e tudo. E no final de tudo, eu escolhi não ficar mais lá. Fiquei lá por um tempo, né? Tentei ter um pouco mais de convívio com a minha família de sangue, mas acabei não tendo. Resumidamente, essa é um pouco da minha história, bem resumidamente. Eu não tenho todas as fotos. Mãe, tem aquela foto que eu dei pra senhora? Aquela que tá aí a senhora no meu aniversário? Ai, gente, eu vou tentar achar, mas se eu não achar, eu vou colocar aqui depois no final do vídeo, eu vou colocar a foto de toda a minha família pra vocês verem rapidamente, os meus irmãos. Tenho foto com o meu irmão também de sangue, só o Rafael. Tenho uma foto com a minha mãe também de sangue, eu vou colocar pra vocês verem. E, resumidamente, é isso. Isso é um pouco da minha história, da minha adoção. Eu resumi bem resumidamente, porque tem muita coisa. E tem coisas que eu acredito que eu não esteja preparada pra falar agora. Então, eu acredito que com o tempo eu possa falar. Já foi uma grande luta eu consegui falar até tudo que eu falei, né? Mas eu tô aqui, né? Tenho 24 anos. Esse ano eu faço 25. Eu acho que eu acredito que tenha sido muito bom desde criança eu ter conhecido a minha história de adoção. Eu ficar sabendo que eu era adotada, né? Eu acredito que foi até um pouco mais fácil desde pequena eu saber que eu era adotada. E eu acredito que a adoção é uma coisa muito boa, né? Pra quando as crianças que não tem que a família não quer e que tem pessoas que têm condições e que pode cuidar, que quer dar o carinho, quer dar o amor. É uma história muito bonita que eu vejo assim pela internet, que é o da Giovana e do Bruno Galhaço, que eles adotaram, né, a Titi e o Bless. É uma história muito linda, só que a Giovana ela não podia ter filho, né? E depois que a Bless e o Titi já tava com eles acabaram já tendo o Bless. Eu não lembro muito bem, mas ela acabou tendo um menino e acredito que agora ela tá grávida novamente, que eu vi assim rapidamente. Mas o carinho é igual, não tem diferença por ser adotado. Eu não tenho muito a dizer que teve alguma diferença, porque não teve. Entrou na minha caminhada, você sabe que a gente sempre tem aquela grilha, aquele negócio na cabeça de falar, ai, mas eu sou tratada diferente. Não, eu nunca fui tratada diferente. Eu sempre fui tratada do mesmo jeito que os meus 2 irmãos. Tudo que eles tinham eu também tinha. O mesmo tratamento de um era o mesmo tratamento do outro. Então, eu digo sim que eu fui abençoada pela família que eu fui mandada, né? Quando minha mãe me deu. As minhas tias, os meus tios, os meus primos, todos me tratam da mesma forma que tratam os meus 2 outros irmãos. Nós temos um carinho um pelo outro, assim, eu, meu irmão e minha irmã, a gente temos um carinho pelo outro, mas cada um é fechado no seu, porque ele já tem a família dele, né? Meu irmão
já tem 2 filhos. E a minha irmã já é casada, tem a casa dela. Meu irmão também já é casado, tem os filhos, a casa, a esposa. Então, cada um construiu a vida. Eu sou a única solteira, né? Eu também sou nova, gente, tenho 24 anos, né? Tem tudo ainda pra acontecer. Então eu acredito que tudo tem um porquê, né, de acontecer. Talvez eu não seria quem eu sou agora, né? Talvez eu não seria quem eu sou se eu tivesse lá, ou se eu tivesse vivido com a minha família de sangue, eu seria uma outra Isabela, eu teria uma outra criação, então eu seria uma outra Isabela. Mas agradeço a Deus por ter vindo para essa família e ser quem eu sou agora. Então, é isso um pouquinho da minha história, da minha adoção. Eu vou apresentar para vocês a minha mãe, que ela está aqui. Não posso apresentar minha mãe de sangue, porque minha mãe de sangue não está aqui, né? Que ela mora em Governador Valadares. No momento, eu moro em São Paulo, né? Então eu não tenho muito contato com ela. Mas no final, como eu falei, eu vou colocar a foto da minha família inteira, de sangue, adotada. Eu vou colocar até minhas tias, né? Que eu tenho uma foto com as minhas tias adotivas. Com as minhas tias de sangue, quer dizer, eu vou colocar pra vocês conhecerem um pouco e ver com quem eu me pareço mais, né? Mas a minha mãe tá aqui. Mãe, vou mostrar pra elas. Meu pai eu já mostrei pra vocês, que esse meu pai, ele não tá perto, ele não tá aqui, ele mora em outra cidade, com outra família. E a única pessoa que tá perto é minha mãe. Essa aqui é a minha mãe, Luciângela, que me adotou quando eu era pequenininha. E ela me adotou quando eu tinha... Eu tô chorando. E eu quero agradecer muito a ela, o Dia das Mães já é, depois de amanhã, né? Quero agradecer a ela pela família que ela me deu, pelo ensinamento, por tudo. Tchau, vou chorar. Eu sou muito grata a tudo. E é isso, obrigada, gente. Talvez eu traga um pouco mais, né, de quem é a Isabela, mas a Isabela sou eu. É isso, e no final vai ter um vídeo resumindo a foto da minha família inteira, de todos vocês, de todos da minha família. Obrigado, e é isso, tchau!